Queria convidar a Lilian aqui. Oi, querida. Obrigada por atender o nosso convite. E eu sei que nós vamos ser muito abençoadas, porque a Lilian é uma mulher que não é aquela que ela diz, eu ouvi falar de Deus, eu ouvi. Não, ela conhece o Deus poderoso. Ela vivenciou muitas coisas na vida, na sua caminhada com Deus, e ela presenciou muitas coisas, principalmente o milagre da salvação, para que Jesus morreu na cruz para nos salvar. E hoje nós estamos aqui porque alguém nos falou do amor de Cristo, e ela tem feito isso a vida toda e sabe quem é o Deus. Eu o conheço agora, como Jó falou, não é mesmo, irmã? Glória a Deus, eu vou orar aqui por você, que você possa ser usada tremendamente e nos traga cura, nos traga alegria e força através dessa palavra. Amém? Pai, nós te louvamos e agradecemos mais uma vez, Pai, pela vida da tua serva, que tem sido, Pai, uma mulher fiel a ti, renunciou a tantas coisas para te servir com todo o coração, com toda a força, com toda a alma. Ela te conhece no íntimo, no profundo e tem continuado a sua caminhada, Senhor, a cada dia. Eu quero pedir uma bênção especial sobre a vida dela. O Senhor sabe, Pai, que nós como mulheres temos lutas e temos coisas a vencer, temos pedidos, temos sonhos, mas eu sei que o Senhor dará tudo para ela, Pai, no tempo certo, na hora certa. Peço o revestimento do Teu Espírito Santo, peço a força do Senhor, Pai, sobre a vida dela, a graça necessária para ela cumprir o seu chamado, para ela cumprir o seu propósito como mulher de Deus, Pai. Continua com ela, com a sua família e com todos os Teus projetos, Espírito Santo, porque se o Senhor não estiver, nada adianta. Que o Senhor a guie em nome de Jesus. Amém? Fala para a mulher que é o tempo. Tá bom? Não fala para a mulher que é o tempo que você acha que é o que o Espírito Santo mostra, não, que é perigoso, né? Olha. Boa tarde, queridas. Que alegria, que honra estar aqui hoje. Muito obrigada por esse convite tão amoroso, tão querido. Sempre que chamar, eu digo sim, porque além do meu coração querer estar compartilhando a palavra, é um mandato de Deus para mim. Ele sempre falou: você foi chamada, é para ir. Né? Ah, não me sinto capaz, não sei como é que vai ser. Esse departamento é meu. O seu é você se preparar e aparecer. E eu vou fazer o que você não pode fazer. Estou feliz também porque eu tenho uma amiga aqui, a Vani. Vani, nós nos conhecemos. Eu fui sua professora, Vani? Eu cheguei a te dar aula? Acho que não, né? Eu era coordenadora da escola física por 9 anos, há muitos anos atrás. Décadas. E a Vani era aluna lá, né, Vani? Já serva de Deus desde pequena, né, Vani? Na Assembleia. E aí eu fui fazer uma tomografia esses dias. Quem que estava lá? A Vani, né? Trabalhando. E aí nos reconectamos, né? Aí teve meu aniversário, ela foi, e aí ela viu hoje, né, o post. Ela falou: eu vou lá sábado. E eu agradeço a Deus pela sua vida, minha amiga, minha irmã em Cristo, né? E que o Senhor nos abençoe hoje. Bom, o tema, né, que a pastora me passou, né, intimidade com Jesus, com Cristo, traz vida. É isso, pastora? Certinho? Aí eu fui conversar com Deus, né? Porque tem que vir dele, né? Falei: e aí, pai, o que o senhor quer que eu faça? Aí ele falou assim: não é o suficiente falar que quem tem intimidade comigo terá vida, mas você tem que mostrar o contrário primeiro. Quem não tem essa intimidade e as consequências. E todo o tempo, queridas, que eu estiver falando aqui, não pense em quem não conhece Jesus ainda. Vamos pensar em nós, né? Que um dia o Senhor Jesus veio nas nossas vidas. Então, é a nossa intimidade, é a intimidade de cada uma de nós aqui.
Então, quando eu falar a pessoa que não tem intimidade, não é o ímpio, não é a pessoa que está lá fora, somos nós. Tá? Então, vamos começar em Gênesis 3. Eu até comecei a escrever umas coisas aqui, depois eu parei, mas eu quero ler o que o Senhor me deu a princípio aqui. Então, vamos começar com essa ideia de a mulher que não tem intimidade com Jesus. De novo, não é a mulher que não conhece a Jesus. É a mulher que se converteu, é a mulher que está no processo com o Senhor, né? Mas por algum motivo pode ser que a intimidade se perdeu. Isso pode acontecer com cada uma de nós, infelizmente, se não tomarmos cuidado. Então vamos lá para Gênesis 3, uma passagem muito conhecida sobre a queda, né? Que aqui fala Adão, Eva, a serpente e Deus. E sempre que eu leio a Bíblia, eu fico, especialmente quando é história, né? Eu fico pensando, mas por que isso, por que não aquilo, né? Como que aconteceu? Minha cabeça vai longe. E então nós vemos aqui no começo, né, que a serpente foi em busca do homem para conversar. Foi em busca de quem? Da mulher. Olhem bem, gente. Então, aí acontece o quê? No versículo 4. Não, um pouco antes. Versículo 2. Não. Começo. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? E eu grifei aqui na minha Bíblia, nenhuma. Isso é o diabo falando com a mulher. A mulher respondeu à serpente. Primeira coisa aqui. Oi, pastor, tudo bem? Primeira coisa aqui. O que Eva tinha que conversar com a cobra? E eu ouvi essa mensagem pela primeira vez com um pastor chamado Rodrigo Santana. Vocês podem encontrá-lo no YouTube. Não converse com a cobra. Isso é para nós também. Com quem que a gente anda conversando? E confidenciando coisas que Deus falou pra gente. E os nossos sonhos. Quem são as nossas amizades? A gente pode conversar com muita gente, mas a amizade, gente, tem que ser mulher que nos leve para Cristo, para o reino. Porque se não for, é hora de você mudar de amigo, de amiga. Não, a gente não pode fazer desfeita. Não é isso, meninas. A gente tem que gastar tempo com gente que vai levar a gente para o céu. E você tem que ser uma pessoa que leve outros para o céu. A nossa função aqui é essa: levar as pessoas para Deus, apresentar o reino de Deus para as pessoas. Mas o que Eva fez aqui? Foi conversar com a serpente. Aí eu fico pensando, onde que Adão estava? Não vamos entrar no mérito de culpa aqui. Mas eu fico imaginando, porque depois ela pega do fruto e entrega para o marido. E Deus, quando deu a ordem só para Adão. Então tem algumas partes assim meio, né, nevoadas aqui nessas passagens. Mas a questão toda qual é? Para mim, Eva não tinha intimidade com Deus. Que a palavra diz que era Adão que andava com Deus no final da tarde. Então, a falta da intimidade de Eva fez com que ela caísse na conversa da serpente. E isso pode acontecer com a gente, se a gente não tomar cuidado. Então, vamos continuar aqui, ó. Então, a mulher que não tem intimidade com Jesus, de novo, não é aquela que não conhece o Jesus. Estou falando de dentro da igreja mesmo. Ela dá ouvidos a qualquer um. Vem um vento de doutrina, a mulher já aceita. Eu acho que aquela igreja lá está falando a verdade. Está distorcendo a Bíblia, mas está falando a verdade. Os meus amigos estão lá. A mulher que não tem intimidade com Jesus dá ouvidos a qualquer um.
E ainda compartilha, como eu falei, compartilha com essas pessoas o que Deus falou para elas. Gente, é perigosíssimo você compartilhar os sonhos que Deus te dá para qualquer pessoa. Cuidado. Ela é enganada pela aparência. Vamos ver aqui então? Versículo 2. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: cuidado, olhem aqui, meninas, vocês não devem comer dele, nem... Está escrito aí, versículo 2, lá no finalzinho, versículo 3. Nem tocar. Quando que Deus falou isso, gente? Quando eu percebi esse versículo anos atrás, eu falei: mas Deus não falou nada disso? Ela ainda está aumentando a palavra? A mulher que não tem intimidade com Deus fala até o que Deus não falou e ainda fala besteira. A outra que também não tem intimidade com Deus aceita. Mas quando a gente ouve alguma coisa, a gente tem que conhecer a Bíblia. Aí a gente vai falar: peraí, a Bíblia não fala isso. Mas para a gente falar: peraí, a Bíblia não fala isso, a gente tem que ter intimidade com Deus e a sua palavra. E aí ela aumenta: não deve nem tocar para que não venham a morrer. Ela acrescentou coisa. Versículo 4. Aí a serpente já percebeu, né? Agora eu vou pegá-la porque já está tudo pronto. O laço está pronto. Ela nem sabe direito o que Deus falou. Ela nem prestou atenção. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Gente, essa história de fruto maçã, a gente tem que parar com isso, né? Porque a Bíblia não fala. A Bíblia fala do fruto. Então, quando alguém falar para você: porque Adão e Eva comeram, né, da maçã, você tem que falar: desculpa, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala sobre fruto, mas não fala qual fruto. Tá, vamos continuar aqui. Aí aconteceu o quê? Versículo 6. Gente, qual o primeiro verbo aí na Bíblia de vocês, versículo 6? Vendo. Tem algum diferente? Alguma palavra diferente? Vendo. Gente, olha a coisa mais doida. A mulher olhou para a árvore. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e ainda deu ao marido e ele comeu. Então, quando a mulher que não tem intimidade com Deus, ela pega qualquer coisa, ela vai compartilhar com quem está perto dela. A começar da família. Começar da família. Aí todo mundo vai começar a ser o quê? Contaminado. Tudo porque ela não tem intimidade com Deus. Aí eu coloquei assim, ó, ela é enganada pela aparência. Gente, onde já se viu uma coisa dessa? Ela olhou para a árvore e viu isso tudo aqui. De onde que ela tirou isso? Ela viu. Ela viu que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, tentação. Árvore desejável para dar entendimento. Em outras palavras, eu não preciso de Deus. Eu como do fruto da árvore e eu vou saber tudo, de tudo. Eu não preciso de Deus na minha vida. Vamos trazer isso para a nossa realidade? Tem um curso de autoconhecimento muito bom que a minha chefe falou para eu fazer. Eu vou fazer também. E você é crente. Você precisa de curso para se autoconhecer? Vai ler a Bíblia. Vai saber quem é seu Deus. Vai saber como Deus te criou e o que Ele criou você para ser. Mas se falta intimidade com Deus, a gente vai com qualquer vento de doutrina e qualquer papo. Entendem, queridas? Então, Eva aqui não tinha intimidade com Deus. Nós não entendemos todos os detalhes porque a Bíblia não nos fala, mas o que a gente pode ver é isso. Ela
não tinha certeza do que Deus realmente disse. Ela aceitou a mentira da serpente, que é o diabo, como se fosse verdade. E trocou a presença de Deus por um fruto, por uma árvore criada por Deus. Ela trocou Deus pela criação, como o mundo faz hoje. Você faz isso? Eu faço isso? Se fazemos, nos falta intimidade com Deus. Então, essa palavra, queridas, é para a gente pensar como tem sido a minha intimidade com Deus. O que eu tenho aceitado? Eu aceito qualquer coisa? Eu fico falando para todo mundo o que Deus me fala? Você vai enfraquecendo a sua fé, minando a sua vida espiritual por causa das suas amizades? E até mesmo a amizade pode ser de dentro da igreja, mas se entra fofoca, quem fofoca não tem intimidade com Deus. E fofoca é pecado. A fofoca, ela é para destruir a vida de alguém. Então isso é falta de intimidade. Então, aí aqui acontece o quê? Muita gente tem muita dificuldade em entender. Ai, muito obrigada, meu amor. Muita gente tem dificuldade em entender a diferença entre tentação e provação. Deus nos prova. E se somos obedientes, se vamos na palavra, se temos intimidade com Ele, nós vencemos esse período de provação mais fortalecidas, transformadas pelo Senhor. E a tentação entra onde? Quando a gente não quer passar pela provação e a gente acaba pecando. Então a provação se transforma numa tentação. Não foi Deus que mandou a tentação. Ele permitiu a provação. Mas se a gente não entende o que Deus está fazendo, a gente pode enfiar os pés pelas mãos. Aí vira tentação. E aí nós podemos pecar. Foi o que aconteceu com Eva. Deus permitiu. Deus sabe de tudo, não é verdade? Deus permitiu aquela situação. Ela podia não ter caído. Mas pela falta de intimidade dela, ela caiu. Aí virou tentação. Aí virou pecado. E aí virou morte. O contrário do nosso tema. Que a intimidade com Jesus, a intimidade com o nosso Deus traz vida. E o que aconteceu com Eva trouxe morte. E se seguirmos os mesmos passos de Eva, a consequência será morte em todas as áreas da nossa vida. Às vezes tem uma área na nossa vida que a gente não está cuidando. Pode ser uma pequenininha. É aí que o diabo vai encontrar brecha. E é aí que ele vai trazer morte. Tiago 1 diz que Tiago nos ensina no capítulo 1 onde que a tentação começa. A tentação não começa no outro. A tentação começa nos desejos pecaminosos que a gente tem dentro da gente. Todas nós aqui temos. Eu estou tirando o pastor porque ele está ali, mas... Todas nós temos esses desejos. E a gente tem que lutar contra eles. Que é o que a palavra diz. Que é a carne contra o espírito. Então a tentação começa, gente, com os desejos que a gente tem dentro da gente. Aí chega alguém e fala um negócio meio atravessado. E a gente responde mal. A gente fala assim, foi ela que me fez pecar. Não, foi o que você tinha dentro de você.
Foi Satanás que fez Eva pecar? Não, foi o que Eva tinha dentro dela. Vocês estão entendendo, gente? E isso nunca muda. Esse processo de sermos tentadas, nunca muda. Ah, foi aquela situação. Se eu não tivesse naquele lugar, eu não teria sido tentada, eu não teria caído. Não, era o que você tinha dentro de você. Porque é o que Jesus fala, que a boca fala, do que o coração está cheio. E a gente aprende com o Tiago isso. E se nós formos bem honestas com a gente vai começar a lembrar de situações nas nossas vidas. Que a gente enfiou os pés pelas mãos. Que a gente falou que não devia ter falado. A gente fez o que não deveria ter feito. E culpamos outros. Na nossa ingenuidade, muitas vezes. Ah, foi ele que falou, ela que falou. Foi aquela situação. Porque me mandaram embora, injustiça. Aí eu falei mesmo. Não. É o que você, é o que eu tinha dentro do coração. Queridas, temos que entender isso. Porque quando nós erramos, a gente não erra contra alguém. A gente não peca contra alguém. O que Davi falou? Pequei contra Deus. O profeta foi lá e falou: você fez isso, você mandou matar, você adulterou, papá. Davi podia muito bem ter falado, mas a carne é fraca. É ou não é? O que ele falou? Pequei contra Deus. Essa consciência, queridas, nós temos que ter. Falei algo de errado com alguém, contra alguém? Pecamos primeiro contra Deus. Temos que ir correndo para Deus conversar. Nos arrependermos, pedir perdão. E não foi o que aconteceu com Adão e Eva, e nós sabemos a consequência. Checa o seu coração. Em todo tempo. Sabe a passagem sobre a ceia, 1 Coríntios? Que a gente tem que, analisar a nossa vida, conversar com Deus, pedir perdão e participe da ceia. E logo abaixo tem um versículo que diz que se nós nos analisarmos, nos checarmos, ninguém vai precisar fazer isso pela gente. Eu estou fazendo o curso autoconfrontação. Tá me matando aquele curso. Mas esse autoconfrontação é a Bíblia confrontando a gente. E esse versículo, eu não estava pensando em falar sobre ele, mas é 1 Coríntios, se vocês quiserem abrir, capítulo 11, deixa eu ver se é isso. Aí, eu vejo assim o pastor Aguiar falando, porque eu recebi do Senhor, que também lhes entreguei. Aí ele vai lendo aqueles versículos. Mas o versículo que eu quero ler com vocês é o 31. Dá uma abridinha lá, por favor. 1 Coríntios 11, 31. O 28 que fala, cada um examine a si mesmo, E assim coma do pão e beba do cálice e tal. Mas olha o 31, meninas. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ninguém ia precisar chegar para a gente e falar, você está errado. A gente tem que se julgar. A gente tem que fazer como Davi no Salmo 139. Senhor, agora eu vou parafrasear, tá? Parafrasear. Olha dentro do meu coração e vê se tem alguma coisa que não te honra, que não te adora. E mostra para mim. Gente, quando a gente faz essa oração, Deus mostra. É uma oração muito corajosa. Deus mostra. É esse versículo aqui. Se eu julgo a mim mesmo, a mim mesma, eu não preciso que ninguém venha falar para mim, você está errada, você falou aquilo, você fez aquilo.
Mas você vai estar sim com o Espírito Santo. Nós vamos estar sim com o Espírito Santo. Espírito Santo, não deixa passar. Se eu falar alguma coisa errada, se eu pensar alguma coisa que não honra o Senhor, na hora, Espírito Santo, por favor, vem. Pá! E fala, Lília, se você falar isso, você vai pecar. Aquilo que você fez era pecado. Para de culpar o outro. Mas se a gente não tem intimidade com Jesus, a gente nem vai pedir para o Senhor essas coisas. É ou não é? A gente vai continuar culpando o outro. A gente vai levantar o tapete e colocar toda a sujeira debaixo dele. E não vamos lidar com as situações. Quando a gente lida com as situações, a gente tem vida. Porque aí é a intimidade com Jesus. Então, Eva é esse exemplo. Mas eu queria trazer um exemplo de alguém, né, que teve intimidade com o Senhor, que é Maria. Vamos para Lucas 1? Muita gente, muitos crentes, né, eles evitam falar sobre Maria. É ou não é? Eu acho que é porque, eu não sei vocês, mas eu fui católica até os 11 anos. A gente não conhecia nada, as missas eram em latim, ninguém entendia nada. Mas eu e minha irmã íamos para a igreja porque a gente queria conhecer Deus. E entrar e sair era a mesma coisa. E, claro, nós sabemos o que acontece, né, na igreja católica, essa questão toda. Não estou julgando, só estou colocando fato. Então, o crente não fala sobre Maria. Só que Maria, mãe de Jesus, né, que foi mãe de Jesus, foi uma serva do Deus Altíssimo. Nos seus 16, 17 anos, adolescente. Uma serva de Deus, que Deus mandou o anjo ali em Lucas 1 para falar para ela, para contar para ela, você vai ter uma criança, um filho, mas como? Né? Nós conhecemos a palavra. E aí ele fala, o Espírito Santo virá sobre você, e você vai ter essa criança, né, de uma forma sobrenatural e tudo. Aí o versículo 38, Lucas 1, 38, Maria diz, o que ela podia falar, né? Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. O que você falou, anjo, que aconteça comigo. Gente, se ela não tivesse intimidade com o Senhor, vocês acham que ela ia falar isso? De jeito nenhum. Ela teria pirado, sei lá, gritado, falado, que anjo nada, você tá doido. Não estou falando com anjo nenhum. Mas ela entendeu que era da parte do Senhor. Quando temos intimidade com o Senhor, nós entendemos, nós discernimos o que é de Deus e o que não é. E aí vamos voltar na aparência lá com Eva. Ela viu. O que significa isso? Aparência. O que a palavra fala sobre a aparência do mal? Dá no pé. Foge. Ah, eu não tenho certeza. Mais uma razão para você sumir de perto disso. Ah, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo. Lembra, mamãe? Você não é todo mundo. Gente, a gente tem que se posicionar em Deus. Isso não é para mim. Então, a intimidade com o Senhor vai me ensinar, vai te ensinar a discernir. E quando não há uma certeza, é hora de cair fora também. Vocês conhecem aquela ilustração do muro? Muita gente conhece, né? Tinha um cara em cima do muro. Aí tinha o lado de Deus, os anjos, os servos do Senhor. E tinha o lado do diabo, né? E o povo dele.
E o cara em cima do muro, não sabendo se ia para Deus ou se ia para o diabo. Deus estava quietinho. Não, Deus estava quietinho, não. O diabo estava quietinho. Ele estava só olhando a indecisão do homem. E os servos de Deus, vem para cá, servir o Senhor, obedecer o Senhor. E o cara lá. Aí alguém perguntou para o diabo, mas por que você não está também, né, falando para ele, vem para cá? Aí o diabo falou o quê? O muro é meu. A indecisão é minha. Eu não tenho que fazer nada. Vocês entendem, gente? Se você e eu estamos indecisas, ou se a gente não sabe o que está acontecendo, e a gente aceita assim mesmo, a gente está em cima do muro. E Deus não está nessa. Isso é falta de intimidade. Não é a gente que vai conhecer Deus, é a misericórdia do Senhor que vai nos alcançar, é a graça do Senhor. E é Deus que coloca no nosso coração o desejo de conhecê-lo mais. E aí as situações que vão acontecendo na nossa vida, que pode ser uma tentação, pode virar uma tentação, mas a gente vai ter o conhecimento da palavra, a gente tem intimidade com o Senhor, o Espírito Santo vai falar, não vai lá, não faça isso, não fale isso. Numa fração de segundos, você vai sentir, eu não sei porquê, mas eu não devo fazer isso. Se você está em Cristo, com intimidade com o Senhor, você pode ter certeza que é Deus que está te barrando. Sabe duas passagens que eu amo quando o apóstolo Paulo, vocês sabem, o apóstolo Paulo, ele era assim um evangelista de primeira, ele sempre falava, eu quero proclamar Jesus onde ninguém o conhece. E por 2 vezes ele tentou ir para lugares que ninguém conhecia o Senhor. E ele falava, agora é a minha oportunidade, eu vou para lá. E aí ele falava assim, mas o Espírito de Jesus me impediu. Gente, olha, eu fico arrepiada. O Espírito de Jesus me impediu. A Bíblia não diz como, mas diz quem foi que impediu. Como que isso aconteceu? Intimidade. Se a gente tem intimidade com o Senhor vai usar qualquer coisa para nos orientar. Qualquer coisa. Até portas fechadas. Muitos anos atrás eu morava no Vale da Bênção. Não sei se vocês conhecem o Vale da Bênção. Foi o meu primeiro lugar onde eu fui fazer um curso de missões. 1900 e bolinha. E Deus abriu grandes portas para ir para o exterior, participar de conferências missionárias. Meu inglês era péssimo. Péssimo. Mas no meu coração eu sempre fui assim, Deus abrir a porta, eu vou. O que vai acontecer eu não sei, mas Deus falou para eu ir, eu vou. Deus deu mala que eu não tinha, Deus deu roupa que eu não tinha, Deus dinheiro que eu não tinha. E aquele inglês terrível, mas eu fui. Quando eu estava arrumando as minhas malas, um aluno, porque eu morava dentro de uma comunidade cristã e eu era coordenadora lá do seminário também. Eu fujo dessas coisas, não tem jeito. Um aluno, um mocinho, chegou para mim e falou assim, não riam, hein? Lilian, eu quero te dar essa fita cassete. Ó, eu vi um nossa aqui, falei para não rir. E era de um cantor chamado Josué Rodrigues, que eu nem conhecia. Ele é um pastor nordestino. Se você for no YouTube, você vai encontrar. Josué Rodrigues. Aí eu ouvi a música, várias músicas. E uma delas chamada Portas. Vocês podem ir para o YouTube, vocês vão encontrar. Portas, Josué Rodrigues. E a música começa assim. Não vou cantar. Portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Aí eu pensei assim, eu vou levar essa fita comigo, porque se Deus fechar alguma porta, eu não vou ficar tão triste.
e levei a dita da fita. Fui para vários países, mas o meu alvo era ir conhecer a Índia. 1996. Eu tinha ganhado uma oferta para ir para lá. Tinha um grupo de brasileiros, pastor e um grupo. Aí eu tinha ido para vários locais, compraram a passagem para mim. No meu aniversário, 21 de outubro de 1996, eu estava sozinha no aeroporto da Inglaterra, indo para a Índia. Com aquele inglês terrível, né? Mas tudo bem. De repente eu dei o meu passaporte para a pessoa lá da airline, né? Esqueci o nome em inglês. Como que é? Linha aérea. E ela começou a virar meu passaporte para frente e para trás, para frente e para trás. Eu falei, o que essa mulher está procurando? Aí eu perguntei com aquele meu inglês, né, macarrônico, o que você está procurando? Ela fez assim, o visto. Eu falei assim, que visto? Tá, não pense, mas você é tonta, hein? Você não sabe que tem que ter visto? Deixa eu contar a minha história. Quando eu estava no Vale, eu peguei o visto de todos os países para onde eu ia. Só a Polônia pedia visto antecipado. Todos os outros eu pegava na entrada do país. Até para Israel. Eu fui para Inglaterra, Finlândia, fui para Israel. Voltei para Inglaterra. Sem visto antecipado. Você acha que eu ia pensar em visto? Aí a mulher procurando, eu falei, que visto? Ah, se não tiver visto, você não vai. Eu falei, como que eu não vou? Eu tô com a passagem comprada. Ingenuidade. Meus amigos estão lá me esperando. E eu sozinha à noite no aeroporto da Inglaterra. Heathrow Airport. Ela falou, então, vai lá ali na empresa aérea, ver o que eles podem fazer por você, mas você não vai. Aí eu fui. No que eu comecei a andar, Deus falou, você pode fazer o que você quiser, você não vai. Eu falei, o quê? Como assim, Senhor? O senhor lembra que o senhor me deu dinheiro no ano passado? Para essa viagem? Uma viagem de uma semana virou 4 meses. Deus deu tudo. Deus falou, você não vai. Aí eu cheguei lá na airline. A moça falou assim, olha, você não pode ir. E eu vou colocar a sua passagem para 5 dias, que era o dia que a equipe ia sair de lá. Eu falei, mas meus amigos estão saindo de lá nesse dia. Ele falou, olha, o que eu posso fazer? Aí, quando eu virei as costas, eu falei, o que eu vou fazer agora? Aí Deus falou, eu falei que você não ia, né? Aí eu liguei para minha amiga brasileira, que eu fiquei com ela ali uns dias. Aí eu já estava em prantos, né? Chorei muito. Falei, Deus, o que eu vou fazer? Aí eu liguei para ela, ela falou, vem para cá. Aí eu peguei um táxi à noite na Inglaterra, sem conhecer nada, com meu inglês macarrônico. Cheguei lá, chorei muito, porque eu não entendi o que estava acontecendo. Aí eu fiquei com ela. Aí no dia seguinte, falaram para mim, vai no India House, que é um tipo de consulado, ver o que eles podem fazer por você. No dia seguinte eu fui, e Deus assim, não vai adiantar. Você pode ir, mas não vai adiantar. Mas eu fui. Cheguei lá, era outubro. As filas do lado de fora faziam assim, ó, de indiano, de outras pessoas querendo ir para lá. Eu falei, mas que tanta gente quer ir para a Índia? Que isso? Aí eu cheguei na porta onde o moço estava dando senha. Aí eu expliquei o caso para ele. Ele falou, sobe lá para ver o que você consegue. Eu falei, Deus me abriu essa porta. Subi. A moça, preenche essa ficha, coloca a foto, fiz tudo. Pronto, cadê o visto? Agora desce lá e pega a senha. Aí eu desci. Moço, eu preciso de uma senha. Só para amanhã. Aí eu desisti. Aceitei o que Deus falou. Eu peguei a senha de qualquer jeito, mas não ia adiantar nada. Aí eu voltei para casa onde eu estava, com essa minha amiga, e ela dividiu o apartamento com uma inglesa. Essa inglesa virou para mim e fez assim, não foi Deus que falou para você ir? Eu ainda tive que ouvir isso. Não foi Deus. Aí eu acabei ficando um pouco mais lá, depois eu não sabia o que fazer, aí eu tive que conversar com Deus.
lidar com Deus, porque Ele era o meu provedor. É o meu provedor. Então eu tinha que me entender com Ele. Aí Ele foi trabalhar com o meu coração, explicar uma série de coisas. A princípio Ele não explicou nada não, viu? Quando eu voltei para casa quando eu fui para casa de uma outra amiga com esse não de Deus, eu lembrei do quê? Da fita, gente. Vocês esqueceram da música? Portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. E eu sempre lutei muito com ansiedade, essa questão de eu quero para ontem, não é nem para hoje, para ontem. E ali Deus me ensinou que as portas, quando se fecham ou se abrem, que quando você recebe um sim ou um não, se você está em Cristo, é a mesma coisa, porque é Deus te dirigindo. E ali Deus curou meu coração sobre isso. Hoje, por isso que a gente tem que orar por tudo, viu? Porque se você não ora e acontece alguma coisa, você não sabe se foi Deus. E você também não pode falar, o senhor deixou, Deus vai falar, você nem falou comigo. Por que você está me culpando? Porque Deus fala assim, porque Ele ama a gente. Agora, quando tem intimidade e você fala com Deus sobre tudo, e eu também, se vem um não, e esse não pode ser um não para cura, um não de um emprego que você tanto queria, um não de uma viagem que você queria tanto fazer, um não de qualquer coisa. Prestei vestibular, não passei de novo. Vai conversar com o Senhor. Talvez você esteja indo por caminhos que Deus não mandou. Então a intimidade com Deus, queridas, faz essas coisas. Volta na última vez onde Deus falou com você. Quem que fez isso na Bíblia? Abraão. Abraão saiu de uma cidade chamada Luz e desceu para o Egito achando que tinha que ir. Não foi Deus que mandou ele ir. Aí chegou lá, o rei pegou a mulher dele. Não sabia que era a mulher dele. Aí ele mentiu. Meia verdade também é mentira inteira, tá? Porque pela palavra, Sara era meia-irmã de Abraão. Mas ele não contou que era esposa dele. E deu um monte de rolo. Aí Deus teve que falar com o faraó, contar para ele o que aquele cabra estava fazendo. Aí o que Abraão fez? Voltou para o último lugar onde Deus tinha falado com ele, para o último lugar onde ele tinha erigido um altar ao Senhor. Queridas, às vezes ele tem que voltar. E às vezes as coisas param de dar certo, mesmo a gente com intimidade com Deus, sabe por quê? Porque você ou eu não fizemos a última coisa que Deus mandou a gente fazer. Você acha que Deus vai te falar algo novo? Vai me falar algo novo? Não vai. Até a gente obedecer. O que Maria fez aqui? Ela foi obediente. Eu não sei o que vai acontecer, mas se Deus falou, está falando. Um dia eu estava na Índia, no norte da Índia. Eu fui para a Índia, para quem não sabe, depois. Isso foi em 1996. Eu pisei na Índia a primeira vez em dezembro de 2011. Uau! Aí Deus faz o que eu chamo de desvios santos. Deus não muda de ideia, viu? Se Deus falou para você que você vai fazer X coisa, você vai fazer. Mas, se você precisa de alguns instrumentos para cumprir esse chamado, Deus vai te tirar daquele caminho por um tempo, fazer um desvio para te dar o que te faltava. O que me faltava? O inglês. E Deus teve que me tirar. Por um tempo eu achei que missões tinham acabado. Quando eu estava na FISC coordenando, eu achei que tinha acabado. Não, Deus estava me dando o inglês. O inglês
que aprende em escola, e o inglês da escola dominical, que é da Bíblia. Quando eu tinha tudo, Deus me trouxe de volta no caminho certo. E é o que Deus faz com cada um aqui também. Por isso a gente tem que estar em obediência, mesmo que a gente não entenda. Então, um dia eu estava na Índia, no norte da Índia, ministrando lá, e Deus falou uma coisa para mim. Lilian, você não tem que entender. Você não tem que saber. Eu sei. Eu queria deixar isso para você hoje. Eu não sei o que você está passando hoje. Pode ser que você esteja numa crise daquelas. Corre para o Pai. Se você está longe da intimidade com o Senhor, é só correr para o Pai. É o que 1 Coríntios falou, né? Checa você, como que você está. Se restaura com o Senhor. E participe da mesa. Não há motivo para não participar da mesa. A menos que nós não queiramos nos arrepender. A pessoa que tem intimidade com o Senhor se arrepende o tempo todo. Pede perdão, admite o erro. A Maria que estava admitindo que ela não sabia nada. Eu não sei nada, eu sou uma menina. Mas Deus falou, está falado. Que essa seja a nossa atitude de pessoas que têm intimidade com o Senhor. Eu não sei, eu não entendo, eu não sei porque está acontecendo isso, mas se Deus está falando, para mim está resolvido. A Deus não falou nada, então continua buscando o Senhor. Continua obedecendo, servindo. Eu me lembro, eu estive na Jocum dos Estados Unidos por 2 anos e eu conheci o fundador da Jocum, já falecido, o Loren Cunningham. Ele faleceu há uns anos atrás, ele teve câncer. Homem de Deus. E ele falava muitas coisas, mas uma coisa que eu lembro muito, que eu guardo comigo, ele diz assim, que você vai entender o seu chamado, que Deus quer que você faça, enquanto você estiver servindo. Não sendo servido. Quando você estiver servindo. Servindo quem? O outro. Servindo em casa, que é o lugar mais difícil. Tem que começar em casa. Não adianta servir aqui se em casa não serve. Deus está vendo. Não adianta. Não adianta obedecer o pastor se não obedece o pai e a mãe. Se não honra o acordo que você fez com o seu chefe no seu horário de trabalho. Ficar com o celular o tempo todo. Ô geração! E não são só os jovens, não. A gente vai para os mercados, só vê gente parada ali no celular. Você não honra os seus contratos, o seu serviço, você quer que Deus te honre? Isso é intimidade com o Senhor. Eu não estou falando que eu nunca erro. Erro até, mas eu corro para o Pai na hora. Gente, é não esperar. Porque senão a gente abre brecha. Aí o inimigo vem e acaba com a gente. Com a nossa permissão. Olha, eu não sabia que ia falar tudo isso, viu? Deus só falou para mim. Eva e Maria. O resto. Mas eu tenho convicção que essa palavra foi para nós hoje aqui. A começar de mim. Porque o pregador tem que pregar para si mesmo primeiro. Senão, não está valendo. Vamos ficar em pé? Eu nem sei se eu passei do tempo, se eu não passei. Nem sei o que eu fiz aqui. Deus é bom. Eu queria te encorajar. Até as meninas do louvor.
A gente fica com receio de tomar decisões erradas. E tem outras coisas que a gente acha que não precisa perguntar para Deus. A gente faz, isso aqui eu já sei. Não é assim. Última coisa, eu estava na Jocum, lá nos Estados Unidos, e Deus falou que eu ia fazer a ETED lá. Falei, Deus, aqui é o lugar mais caro da face da terra. Deixa eu ir para outro lugar. Deus falou, você vai fazer aqui. E eu vou te dar o dinheiro. Não tinha um níquel furado. Aí tinham vários cursos. E eu falei, Deus, eu não sei qual curso. Eu preciso que o Senhor me mostre. Porque tem que ser Deus, gente. Não adianta você falar como a Eva. Ela viu. Eu acho que esse curso é legal. Não faz isso. Eu acho que esse moço aqui é de Deus. Cuidado. Aí tinham vários cursos. Aí tinha um curso que Deus falou assim, é esse que você vai fazer. E era um curso assim de pessoas mais maduras, que tinha para todas as idades. Só que eu não conseguia falar o nome em inglês do curso, de tão difícil que era aquele nome. Eu falei, Deus, eu não consigo nem falar o nome do curso. Como que o Senhor quer que eu faça esse curso? Aí eu coloquei uma lã diante de Deus. Gente, isso dá certo, viu? Como Gideão. Você não conta para ninguém. E no seu pensamento você faz um acordo com Deus. Que ninguém vai saber. Só você e Deus. Aí você pede. Eu sou assim. Eu peço a coisa mais impossível. Porque se é Deus, vai acontecer. Mas se não é. Aí no meu pensamento. Aí eu falei para Deus assim. Eu não consigo nem falar o nome. Se a próxima vez que eu tentar falar, porque eu tentava falar e não saiu o nome. Se a próxima vez que eu tentar falar o nome sair, eu vou saber que é o curso. O que aconteceu? Consegui falar o nome do dito do curso. Crossroads. E eu ficava antes. Não saía. Aí quando eu coloquei a lã, se é o Senhor, vou tentar de novo. E eu vou conseguir. Saiu assim. Tá bom, Senhor. Fui lá, falei, eu quero fazer esse curso aqui. Não tenho dinheiro ainda, mas Deus mandou. Aconteceu um monte de milagre. E eu fiz o dito do curso. E o trabalho prático foi onde? Índia. Você tinha dinheiro? Nunca tive. Eu ia viajar com a passagem de ida. Não sabia como eu ia voltar. Mas o Deus que mandou, ia trazer de volta. No tempo dele. Eu tinha que acreditar nisso. E ainda acredito. Não brinca com a sua vida. Não brinca com o seu relacionamento com Deus. Não dá pra gente brincar com isso, meninas. Não dá. Então nós vamos orar agora. Não vou chamar ninguém aqui na frente, não. É para você falar com o seu Deus. Você precisa se arrepender de alguma coisa? Agora é o momento. Você precisa pedir perdão? Agora é o momento. Você precisa agradecer? Senhor, eu estou percebendo que eu não estou sendo grata. Gente, isso é um grande pecado. É um grande pecado. E abre uma porta para o inimigo entrar na nossa vida, que é um negócio de doido. A falta de agradecer a Deus, de reconhecer. Tudo na nossa vida é do Senhor. Temos que agradecer. Pede para o Espírito Santo agora. Espírito Santo querido, mostra para mim o que eu estou em falta. E se você sabe, porque ninguém precisa te falar, se você sabe que a sua intimidade com Deus está de 0 a 10 menos 0, hoje é o dia da reconciliação. Que a gente não está aqui para julgar, estamos aqui para ajudar, te levar para o Pai. A nossa função é essa. Vamos fechar os nossos olhos. Fala com teu Deus. Fala para Ele o que está acontecendo. Ele já sabe, ele só está esperando você falar. Pede socorro.
pede ajuda, confessa, se arrepende, começa a desenvolver esse estilo de vida de ações de graça, que é o antídoto. Ações de graça é o antídoto contra as coisas que o diabo fala para a gente vai aceitando. Pede perdão para o Senhor. Coloca para o Senhor os seus medos, seus sonhos. Pede ajuda para o Pai. Senhor, obrigada. Obrigada por esse tempo. Obrigada, Pai, porque o Senhor trouxe a cada um de nós aqui hoje. Não foi aleatório. O Senhor escolheu a dedo quem estaria aqui. Paizinho, eu peço que o Senhor fale ao nosso coração, como o Senhor tem falado comigo, que o Senhor fale com cada pessoa aqui. Pai, que ninguém saia daqui como entrou, mas que nós saiamos restaurados, transformados pela presença do Senhor. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade para falar na nossa mente, para mostrar o que não te agrada em nós, para nos fortalecer, para nos lembrar o que a palavra diz. Senhor, ajuda, Senhor, os meus irmãos nesse momento a se fortalecerem no Senhor, a tomarem decisões sábias pela palavra. E se a palavra não disser aquilo, que eles tomem a decisão de não fazer. Pai amado, o Senhor nunca vai contradizer a tua palavra, nunca. O Senhor caminha na direção da palavra porque Jesus é a palavra. Senhor, abençoa os meus irmãos. Vai tocando, Paizinho, vai restaurando, vai transformando, vai consolando, confortando, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, vai mesmo mostrando o Espírito Santo de Deus. Vai trabalhando nos corações. Senhor, que ao saírem daqui, todos nós saiamos, Pai, entendendo o que o Senhor quer para nós. Quais os passos que o Senhor quer que nós tomemos. Pai, ajuda cada um de nós. Pai, continua abençoando esse ministério. O Senhor tem usado esse lugar de uma maneira tão linda, Pai. Pai, continua honrando, Senhor, os teus servos. Senhor, continua suprindo as necessidades desse lugar. Pai, traga mais e mais pessoas, Pai, que estão perdidas, não sabem para onde ir. Talvez morem aqui pertinho, Senhor. Que o teu Santo Espírito esteja convencendo os corações. Que a tua palavra continue a ser pregada nesse lugar. Pai, que o mover do teu Espírito Santo seja forte nesse lugar. Pai amado, te amamos e entregamos as nossas vidas ao Senhor. Ajuda-nos, Pai, a desenvolvermos a nossa intimidade com o Senhor. Todos os dias das nossas vidas, até o momento que nós vamos nos encontrar com o Senhor. Obrigada, Paizinho. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.